Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está estudando comigo mais uma lição deste trimestre da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Estamos estudando neste trimestre O Vento Sopra Onde Quer, o ensino bíblico do Espírito Santo e sua operação na vida da igreja. E hoje vamos estudar a lição da sequência, que é a lição de número 5, que tem como título A Contemporaneidade dos Dons Espirituais. E o texto do dia se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a síntese da nossa lição afirma: os dons espirituais, conforme relatados em 1 Coríntios, não ficaram perdidos na história, nem devem ser desprezados, pois o propósito é a edificação da igreja. Hoje vamos estudar uma lição muito importante a respeito da contemporaneidade dos dons espirituais e eu convido você a estar conosco. O programa EBD Jovem está apenas começando. Amados telespectadores, telespectadoras do programa EBD Jovem, estamos de volta para estudar com vocês nesta ocasião mais uma lição deste trimestre e hoje vamos estudar sobre a contemporaneidade dos dons espirituais. E para esta lição 5 de hoje, eu quero aqui apresentar a vocês dois livros, duas literaturas importantes que vocês podem consultar para aprofundar os seus conhecimentos. O primeiro que eu quero apresentar a você é este livro de minha autoria, intitulado Batismo no Espírito Santo e os Dons Espirituais. Esse livro é publicado pela editora Reflexão e você pode adquiri-lo no site da editora Reflexão ou também no site da Amazon.com. Outro livro também que eu gostaria de indicar para vocês é este livro aqui, 2000 anos de cristianismo carismático. Esse livro é publicado pela editora Carisma e ele fala da história de ocorrência dos dons espirituais ao longo da história da igreja e também é muito importante para o estudo desta lição de hoje. Bom, neste assunto da contemporaneidade dos dons espirituais, gostaria de lembrá-los que um crente pentecostal, uma igreja pentecostal, é uma igreja que crê, que busca, que recebe e que ensina a respeito do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Uma igreja pentecostal é uma igreja que crê na contemporaneidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Em outras palavras, crê que o poder pentecostal não ficou restrito à igreja primitiva, mas que ele também está disponível para a igreja de hoje. O tópico 1 da nossa lição fala sobre a utilidade dos dons espirituais. E o tópico 1.1, o contexto dos dons em 1 Coríntios. A igreja de Corinto, que foi formada vários anos após o dia de Pentecostes, era uma igreja na qual havia a manifestação dos dons espirituais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, disse que aquela igreja tinha todos os dons espirituais e naquela igreja de Corinto estava havendo um abuso no uso dos dons espirituais, especialmente dos dons de profecia e línguas. Os irmãos lá não estavam no culto público usando esses dons com decência e ordem. Então foi necessário Paulo orientar aqueles irmãos a respeito da decência e ordem na prática dos dons espirituais, especialmente línguas e profecias. Então a gente vê que nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, Paulo ele ensina a respeito de como a igreja deve lidar
com a prática desses dons. Então, porque havia problemas na igreja de Corinto, Paulo não proibiu a utilização dos dons, mas ensinou da forma como queria que o povo se comportasse. No tópico 1.2, a edificação da igreja por meio dos dons. Um dos maiores propósitos dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 12, a palavra de Deus assim diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para edificação da igreja. Então, os dons espirituais, eles servem para a edificação da igreja. Em 1 Coríntios 14, 26, diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, os dons espirituais, eles servem para edificação da igreja e não para o exibicionismo daqueles que são usados por Deus nos dons espirituais. Os dons espirituais não devem ser utilizados de maneira egoística. No tópico 1.3 da nossa lição, os dons espirituais glorificam a Deus, glorificam a Deus. Eu lembro aqui de uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que a Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o cristão deve fazer tudo para a glória de Deus, inclusive na utilização dos dons espirituais. Os dons espirituais não servem para glorificar o homem, nem glorificar a igreja, mas eles devem ser utilizados para a glória de Deus. E as manifestações espirituais no meio da igreja são operações que têm por objetivo glorificar a Deus. Por isso que quem recebe os dons espirituais precisa fazer uso deles com temor, de forma correta, adequada e bíblica. Foi isso o que Paulo ensinou na sua epístola. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 32 e 33, Paulo disse assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, os dons espirituais, eles devem ser utilizados para edificação. O crente não pode, com a desculpa que não pode se controlar, ficar fazendo meninice na igreja, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Deus não faz meninice, as meninices quem faz são as pessoas. Então, Deus não é Deus de confusão. Se está havendo confusão, falta de decência e falta de ordem na utilização dos dons espirituais, a culpa não é do Espírito Santo, mas é de quem está procedendo de forma inadequada. Quando Paulo fecha aqui esse assunto, no capítulo 14 de 1 Coríntios, os dois últimos versículos, o capítulo 14, versículos 39 e 40, Paulo diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, Paulo, ele não quer que a igreja deixe de praticar os dons espirituais, ele não quer acabar com a manifestação do dom de línguas e nem de profecia na igreja, só porque está havendo problema de meninice, de falta de ordem na utilização desses dons. Mas ele quer que as pessoas usem esses dons com decência e ordem. Então, isso é importante. Algumas pessoas e algumas igrejas, com medo de escândalos, com medo de meninices, muitas vezes tem igrejas que proíbem a manifestação dos dons espirituais em seu meio, e isso não é bíblico. Lá em Corinto acontecia esse problema, mas o que foi feito por Paulo para corrigir o problema foi a doutrina, foi o ensinamento de como eles deveriam praticar os dons espirituais. Então, encerrando esse tópico 1 da nossa lição, da utilidade dos dons espirituais, nós temos que praticá-lo com decência e ordem, de modo que glorifique a Deus, de modo que o uso desses dons edifique a igreja e que seja tudo feito com decência e ordem. Muito bem, nós vamos fazer nosso primeiro intervalo e já retornaremos para continuar o nosso programa. Fique conosco.
Amados telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos estudando juntos a lição de número 5 deste trimestre da classe de jovens da Escola Dominical, que tem como título A Contemporaneidade dos Dons Espirituais. E agora vamos estudar o tópico 2 da nossa lição sobre os dons espirituais em 1 aos Coríntios. Neste livro, no capítulo 12, nos versículos 4 a 6, apóstolo Paulo disse o seguinte: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a gente vê nesses versículos que são muitos os dons que Deus concede à igreja para que ela desempenhe a grande comissão com mais eficiência. Porém, dentre muitos dons que Deus dá à igreja, existe uma categoria de dons especial, chamado de os espirituais, ou de dons espirituais, que são 9 dons que foram listados por Paulo aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. No versículo 7 ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então esses 9 dons espirituais são manifestações do Espírito que vêm esporadicamente sobre pessoas para que elas possam cumprir um propósito que Deus quer. Então, esses 9 dons espirituais não são, vamos dizer assim, os únicos dons do Espírito Santo que Deus dá à igreja. Existem também os dons ministeriais. Paulo falou lá em Romanos, no capítulo 12, de dons ministeriais. Tem Efésios 4 e 11, que também são dons ministeriais. Aqui no capítulo 12, versículos 28 a 30, também fala de dons ministeriais. Porém, esses 9 dons aqui do Espírito Santo são manifestações do Espírito Santo especiais, que são chamados por Paulo de os espirituais ou de dons espirituais. E esses dons espirituais, eles podem ser classificados, esses 9 dons espirituais, de diferentes maneiras. O nosso comentarista aqui na lição classificou como dons de elocução, dons de sabedoria e dons de poder. Esses dons de elocução são os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São dons que manifestam a mensagem de Deus, que revela a inspiração, verbalização inspirada. E a profecia e as línguas estranhas são a variedade de línguas e a profecia são 2 dos principais dons espirituais e que estava ocorrendo muito ali na cidade de Corinto. Paulo fala a respeito de línguas e profecia, dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. As línguas estranhas, nós cremos que são evidências do batismo no Espírito Santo, mas também tem línguas estranhas como dom de variedade de línguas. Nós temos que fazer essa distinção. Línguas como sinal, como evidência do batismo no Espírito Santo, e também tem o dom de variedade de línguas. Existem línguas devocionais e línguas congregacionais. As línguas devocionais edificam a si mesmas, elas não têm interpretação. E as línguas congregacionais são línguas que têm interpretação, e quando interpretadas pelo dom de interpretação de línguas, ela vai edificar a igreja e ela tem a mesma importância da profecia. Outra coisa importante, aqui nesse tópico 2.1 ainda, nos dons de elocução, é que essa profecia, ela não é uma profecia infalível.
ela não é uma profecia infalível. Toda profecia, como diz Paulo, profetize 2 ou 3 e os outros o julguem. Então essa profecia aqui tem que ser avaliada pela palavra de Deus, porque o vaso, o profeta, pode se equivocar em alguma coisa. O Espírito Santo não, o Espírito Santo nunca se equivoca, mas o profeta pode se equivocar, por isso que a Bíblia recomenda, né, que quando a gente ouvir uma profecia na igreja ou onde quer que seja, que a gente faça uma avaliação para saber se aquilo está condizente com a palavra de Deus ou não. Outro grupo de dons são dons de sabedoria, o tópico 2.2, que são dons que revelam o saber de Deus, são dons que revelam a sabedoria de Deus, né, que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o dom de discernimento de espíritos. São dons que revelam um conhecimento e uma sabedoria de forma sobrenatural para o crente, que de outra forma ele não tinha como saber. Muitos falam popularmente o nome de dom de palavra de conhecimento e chama de dom de revelação. Então, o dom de palavra de conhecimento, o dom de palavra de sabedoria e o dom de discernimento de espírito, são dons que manifestam o saber de Deus, manifestam a sabedoria de Deus e são úteis para o crente no dia a dia da obra de Deus. E o tópico 2.3, que fala sobre os dons de poder, são a fé, a operação de maravilhas e os dons de curar. São dons que revelam o poder de Deus, onde Deus manifesta o seu poder através do crente, através da igreja, realizando milagres, realizando maravilhas. Esta fé aqui como um dom espiritual é uma fé diferente da fé como fruto do Espírito. A fé como fruto do Espírito é fidelidade. Aqui é uma fé sobrenatural que a pessoa recebe numa ocasião específica, para uma finalidade de realização de um milagre. E os dons de curar, a Bíblia fala assim mesmo, no plural, dons de curar, dando a ideia aí da existência de diferentes enfermidades e da necessidade de diferentes curas e dando a ideia também que os dons de curar, eles se manifestam de diferentes maneiras. Haja vista que temos muitos tipos de enfermidades com as mais diversas causas. Então, esses dons espirituais, esses 9 dons espirituais, os dons que manifestam o poder de Deus, os dons que manifestam o saber ou a sabedoria de Deus e os dons de elocução são ferramentas que Deus disponibiliza para a igreja, para que a igreja possa utilizá-las no dia a dia da obra de Deus e estão à disposição de nós nos dias atuais. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o nosso programa. Queridos telespectadores do programa EBD Jovens, estamos de volta para estudar com você mais um tópico da nossa lição de hoje. Estamos estudando a lição de número 5, a contemporaneidade dos dons espirituais. Já estudamos no tópico 1 sobre a utilidade dos dons espirituais. Estudamos no tópico 2 uma visão panorâmica dos dons espirituais, dos 9 dons espirituais. Lembrando que os dons do Espírito Santo não são apenas 9, são muito mais que 9. Tem aí os dons ministeriais também, mas aqui a ênfase é só nos 9 dons espirituais. E no tópico 3 da nossa lição tem o título de cessacionismo e continuismo. Esse tópico da nossa lição tem esses 2 termos técnicos. O que vem a ser o cessacionismo e o continuismo? O cessacionismo, conforme o tópico 3.1 da nossa lição, é a teoria que acredita que os dons espirituais, como relatados no Novo Testamento, só existiram no primeiro período da história da igreja. Os cessacionistas, que são as pessoas que creem nessa teoria, elas acham que a manifestação desses dons espirituais, desses milagres, ficou restrita apenas à época da igreja primitiva, quando o cânon do Novo Testamento ainda não tinha se completado.
Depois que morreram os apóstolos, depois que fechou o cânon do Novo Testamento, então não havia mais necessidade de existir na igreja esses milagres, a manifestação desses dons espirituais. Essa teoria cessacionista é defendida principalmente por cristãos, por irmãos que aderem à denominada linha reformada de interpretação da Bíblia. Então a tradição reformada, ela segue mais essa linha cessacionista. Eles não acreditam na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Por isso que são chamados de cessacionistas. No caso do continuísmo, tópico 3.2 da nossa lição, os continuístas, eles acreditam que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais não ficaram restritos à época da igreja primitiva, mas eles são também para os dias de hoje, que esses dons espirituais, eles são para a igreja enquanto a igreja estiver aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela tem à sua disposição os dons espirituais. Por quê? Porque os dons espirituais são ferramentas que Deus disponibilizou à igreja para que ela cumpra a grande comissão com mais eficiência. Enquanto a gente estiver aqui na terra, vamos precisar dos dons espirituais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, ele diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses dons que tem na igreja, eles estão disponíveis até a volta de Jesus. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela precisa dos dons do Espírito Santo. Então, os continuistas são aqueles que acreditam na atualidade, na contemporaneidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Então ela é representada pelos pentecostais, pelos carismáticos, no sentido de que são irmãos das igrejas evangélicas tradicionais que passaram a crer no batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais e que no Brasil é chamado de renovado, das igrejas renovadas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 39, Pedro, no seu discurso, ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o dom do Espírito Santo, esse revestimento de poder, como também os dons espirituais, eles estão disponíveis a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eles não ficaram restritos apenas para aquela época da igreja primitiva. Então, nós, crentes da Assembleia de Deus, seguimos essa linha continuista. Nós somos continuistas porque cremos na atualidade dos dons espirituais. O interessante é que, conforme diz o tópico 3.3 da nossa lição, o que é que a Bíblia diz sobre este assunto? Já lemos aqui 1 Coríntios 1 e 7, Atos 2 e 39, que dão essa ideia, esse reforço da atualidade dos dons espirituais, mas é importante frisar que não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que os dons espirituais têm prazo de validade. Não há nenhuma passagem bíblica que mostre, que indique que os dons espirituais iriam cessar na história da igreja. Então, na verdade, essa teoria que foi levantada a respeito da cessação dos dons espirituais na história da igreja é uma teoria que não é baseada na Bíblia, é uma teoria estranha ao que diz a palavra de Deus. O movimento pentecostal tem mostrado aí nesse último século, em todos os lugares da terra, em muitos países, nos 4 cantos da terra, pessoas, igrejas cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus. Jesus continua hoje em dia batizando no Espírito Santo. Jesus continua concedendo dons espirituais à sua igreja. A manifestação do Espírito, como diz a Bíblia, é dada a cada um para o que for útil. E o Espírito Santo, ele reparte particularmente os dons espirituais a cada um conforme ele quer. Então,
não tem base bíblica nenhuma essa teoria cessacionista que diz que os dons espirituais ficaram restritos à época da igreja primitiva. Inclusive, a gente pode perceber ao longo da história da igreja, né, que houve acontecimentos, né, de pessoas, de igrejas, né, que foram usadas por Deus nos dons espirituais. Então, ao concluir esta lição a respeito da contemporaneidade dos dons espirituais, nós queremos reforçar: uma igreja verdadeiramente pentecostal é uma igreja que crê, que ensina e que recebe o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Que essas dádivas de Deus não são apenas para o passado, mas elas são também para o presente. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não é batizado no Espírito Santo, ou que já foi batizado no Espírito Santo, né, se você quiser buscar de Deus um dom espiritual, a Bíblia diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Saiba que o Espírito Santo ainda age na igreja e ele deseja batizar no Espírito Santo, ele deseja conceder dons espirituais para a glória dele e para a edificação da igreja. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa EBD Jovem. Eu agradeço a você pela sua audiência e convido você para estar conosco no próximo programa, se Deus quiser.